Olá, me chamo Cláudia, sou aluna do EMOAP do terceiro ano médio, turno da tarde. Estou aqui em nome do professor César de Matemática para falar um pouco para vocês sobre posições relativas entre duas circunferências. Posições relativas entre duas circunferências. Bem, no estudo analítico das circunferências, os elementos são raios, diâmetros e centros das circunferências, que são fundamentais para a conclusão de diversos problemas e para a determinação de equações que definem essa geometria tão importante. Se tratando de posições relativas entre duas circunferências, elas podem ser tangentes, secantes, externas e internas ou concêntricas. Vamos analisar cada caso, começando pela circunferência tangente. Tangente é apenas um ponto em comum e que uma seja exterior da outra. A condição para que isso aconteça é que a soma das duas circunferências seja equivalente à soma de seus raios. Temos como exemplo essa circunferência, podemos observar que uma é o exterior da outra, por isso é tangente externa. É outra, agora eu vou falar outra coisa. Tangente internas. Elas são internas quando possuem apenas um ponto em comum e que uma seja o interior da outra. A condição para que isso aconteça é que a soma dos centros das circunferências seja igual à diferença de seus raios. Temos como exemplo essa circunferência, podemos observar que uma é o interior da outra, por isso é tangente internas. Olá, meu nome é Wilma e eu vou falar um pouco sobre circunferências internas. Duas circunferências são consideradas internas quando não possuem pontos em comum e uma está localizada no interior da outra. A condição para que isto ocorra é que a distância entre os centros das circunferências ela deve ser equivalente à diferença entre as medidas de seus raios. E circunferências concêntricas. Duas circunferências são consideradas concêntricas quando possuem o centro em comum. Neste caso, a distância entre os centros é nula. E aí galera, meu nome é Alex, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre circunferência externa. Duas circunferências, elas são consideradas externas quando não possuem pontos em comum. A condição para que isso ocorra é que a distância entre o centro da circunferência deve ser maior que a soma das medidas de seus raios. A seguir, vou dar um exemplo para vocês sobre circunferência externa. Sou José Elton, vou falar um pouco sobre circunferências secantes. As circunferências secantes são consideradas secantes quando possuem dois pontos em comum, ou seja, quando esses pontos se intersectam. Como vocês podem ver, o Nordeste está... Vou falar um pouco para vocês sobre... Volta aí. Agora eu vou falar um pouco para vocês. Boa tarde e boa noite a quem for ver esse vídeo. Oi, meu nome é Alex. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre circunferência externa. Duas circunferências, elas são consideradas externas quando não possuem pontos em comum. A condição para que isso ocorra é que a distância entre os centros das circunferências deve ser maior que a medida das... Boa tarde. E aí galera, meu nome é Alex, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre circunferência externa. Duas circunferências, elas são consideradas externas quando não possuem pontos em comum. A condição para que isso ocorra é que a distância entre o centro da circunferência deve ser maior que a soma das medidas de seus raios. A seguir, vou dar um exemplo para vocês sobre circunferência externa.